Uruguai com a segunda maior seleção de futebol da história. Aqui tem a segunda seleção com mais participações em Copas. A segunda maior campeã de Copas, junto com a Itália, a Alemanha, que já foi a Alemanha Ocidental, a Alemanha do 7-1, a Alemanha do tetracampeonato de 2014. A seleção alemã de futebol, Deutsche Fußballnationalmannschaft, representa a Alemanha internacionalmente. Jogou sua primeira partida em 1908. É administrada pela Federação Alemã de Futebol, Deutscher Fußballbund. Guten Tag para todos. A minha seleção, galera, da minha descendência. Fundada em 1900, né? A Federação Alemã de Futebol. Entre 49 e 1990, singulares alemães isolados foram identificados pela FIFA devido à ocupação e divididos pelos aliados. A equipe DFB representando a República Federal da Alemanha, comumente chamada de Alemanha Ocidental em inglês, entre 49 e 90. E a equipe do Sarre, representando o Protetorado de Sarre. A equipe da Alemanha Oriental, representando a República Democrática Alemã, de 52 a 90. As duas últimas foram absorvidas juntamente com seus registros. A atual equipe representa a República Federal reunificada. Nome e código oficial: Alemanha FRG, abreviado para Alemanha, GER, Germany. Apelidos: DFB Team, Die Nationalelf, The National Eleven, DFB ELF, DFB Eleven e Die Mannschaft, o time, The Team. Associação Federação Alemã de Futebol, pertence ao UEFA, na Europa. Seu treinador é Julian Nagelsmann, capitão Josué Kimmich. Lothar Matthäus foi o jogador que mais jogou com a camisa pesadíssima da seleção alemã, com 150 partidas. O maior artilheiro é o maior artilheiro de Copas até hoje. Provavelmente vai ser ultrapassado, mas é Miroslav Klose, com 71 gols. Mano, é muito grande a história dessa seleção. O primeiro título internacional foi um 5-3 na Basileia, contra a Suíça. Maior vitória, 16-0 contra o Império Russo, em 1912. 21 participações em Copas do Mundo desde 1934. A Alemanha só não jogou Copas na primeira Copa em 1930 no Uruguai e em 50 no Brasil por punição pela Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha de Adolf Hitler foi quem provocou a Segunda Guerra Mundial. Seus maiores resultados são os títulos de 1954, né, na Suíça, em 74 na Alemanha Ocidental, em 1990 na Itália e em 2014 no Brasil. Jogos Olímpicos, 8 participações, maior resultado, uma medalha de bronze em 1988. Foi eliminado pelo Brasil nas semifinais. Copa das Confederações tem 3 participações, campeã em 2017. Copas do Mundo, em 34. Não acredito que os caras colocou em inglês aqui pra me ferrar, mano. Em 34, terceiro lugar. Terminou já na sua primeira Copa do Mundo em terceiro lugar. Em 38, primeira rodada. Em 1950 não jogaram. Em 54 foram campeões. 58, quarto lugar. 62, quartas de final. Em 1966, perderam o título para a Inglaterra de uma forma que é até hoje contestada, com um gol que não foi e um erro histórico. Era para a Alemanha ter sido campeã em 66. Em 70, terceiro lugar, após fazer uma das maiores partidas da história, não só das Copas, mas do futebol, contra a Itália, aquele 4-3 para a Itália que o Beckenbauer jogou com o braço quebrado. Em 74, campeões em cima da Holanda. Em 78, quartas finais. Em 82, vice-campeões contra a Itália. Em 86, vice-campeões contra a Argentina. Em 90, campeões contra a Argentina. 94, quartas de finais, perderam para a Bulgária. 98, quartas de finais, perderam para a Croácia. 2002, vice-campeões para o Brasil na Copa dos 2 gols do Ronaldo contra o Oliver Kahn. 2006, terceiro lugar na Copa realizada na Alemanha, perderam para a Itália, que seria campeã. Em 2010, também um terceiro lugar na Copa da África do Sul. Aquela seleção que já estava se formando para ser campeão em 2014. 2018 e 2022, as duas piores campanhas. Caiu na fase de grupos. Copa das Confederações, 99, fase de grupos. 2005, terceiro lugar. 2017, campeões. Eurocopa,
72, campeões. 76, vice-campeões. 80, campeões. 84, fase de grupos. 88, semifinais. 92, vice-campeões. 96, campeões. 2000 e 2004, fase de grupos. 2008, vice-campeões. 2012, 2016, semifinais. 2020, oitavas. 2024, quartas de finais. Bom, galera, vou falar aqui a minha parte sobre a seleção alemã. Ganhou em 54 contra a Hungria, né? Naquela virada histórica lá, a Hungria favorita do Puskás, mas a Alemanha, que começava a jogar com as chuteiras da Adidas, uma marca que está com a Alemanha desde aquela época, vai mudar para a Nike na próxima Copa. Depois voltou a ganhar em 74, grandes craques, Gerd Müller, né? Beckenbauer, depois vice-campeonatos como 82 e 86, quando tinha o Rummenigge e o Schumacher no gol. Depois em 90, Matheus, Klinsmann, Brehme, Voller, o goleirão Wilgner. Depois outras grandes gerações como a de 2002 com Oliver Kahn, Ballack. E finalmente 2014 com um dos maiores goleiros da história do futebol, Manuel Neuer. Melhor. Philipp Lahm, Boateng, Schwarzenegger, Ozil, Thomas Müller, o Mario Götze, que fez o gol do título, Joachim Löw, o treinador Joachim Löw. A Alemanha é muito pesada, galera. A Alemanha no grupo E é candidata a ser a primeira colocada do grupo e, igual o Brasil, não está nas suas melhores fases, mas é sempre candidata a uma Copa do Mundo. Essa camisa é pesadíssima. Tamo junto, Guten Tag! Do Marfim, grupo E, ao lado de Alemanha, Equador e Curaçao. A seleção marfinense de futebol, ou seleção Costa Marfinense de futebol, representa a Costa do Marfim nas competições de futebol da CAF e da FIFA. Tem um apelido de Les Elephants, os elefantes. A associação é a Federation Ivorienne de Futebol. Pertence à CAF. Material desportivo Puma. Treinador Emerson Faé. Capitão Franck Kessier. Maiores participações com a camisa Costa Marfinense, Didier Zokora, 121 jogos. Maior artilheiro, um dos maiores jogadores que eu já vi, Didier Drogba, com 65 gols. Os títulos que a Costa do Marfim tem são 3 Copas Africanas de Nações, 92, 2015 e 2023, um título histórico contra a Nigéria. Jogando em casa, a Costa do Marfim começou muito mal a primeira fase. Eu acompanhei aquela Copa toda de Nações Africanas e teve um gol de título contra a Nigéria do Haller, que se recuperou de um câncer. Foi fantástico. Copa CEDEAO, 3 vezes, 83, 87 e 91. Copa das Confederações, 4º lugar em 92. Mundial de Futebol Sub-17, 3º lugar em 87. 2º lugar, vice-campeão da Copa das Nações Africanas, 2006 e 2012. Jogos Pan-Africanos, medalha de bronze em 75. Que legal, aqui não vai falar das Copas do Mundo. Copa do Mundo de 2010. Não. A Costa do Marfim estreou na Copa do Mundo de 2006. No grupo da morte com a Argentina, Holanda, Sérvia e Montenegro. Isso foi eliminada, ficando em 19º lugar. Na Copa do Mundo de 2010, foi eliminada na primeira fase, na Copa da África do Sul. Estava no grupo da morte também com Brasil, Portugal e Coreia do Norte. Eu lembro do jogo que o Brasil ganhou da Costa do Marfim com um golaço do Luiz Fabiano. Em 2014, aqui na Copa realizada no Brasil, foi eliminado de novo na fase de grupos contra Colômbia, Grécia e Japão. E não voltou mais para a Copa do Mundo, está voltando agora. Fez uma boa eliminatória africana, se classificando já na primeira fase, em primeiro lugar do grupo. E, para mim, vai disputar o 2º lugar do grupo E, ao lado do Equador. Tamo junto, Elefantes. Da Copa do Mundo 2026 e agora o Equador, que para mim já há algum tempo é a 3ª força do futebol sul-americano, atrás somente de Brasil e Argentina. Para mim já tem mais força do que Uruguai e Colômbia. Não historicamente falando, mas com o futebol apresentado, com seus clubes também. A seleção equatoriana de futebol representa o Equador nas competições da Conmebol e da FIFA. É a La Tricolor. Federação Equatoriana de Futebol tem seu material desportivo da Marathon, que é uma marca equatoriana. Seu treinador é Sebastián Beccacece, um argentino. Ener Valencia, do Inter de Porto Alegre, é seu capitão e o maior artilheiro da história equatoriana com 40 gols.
Ivan Hurtado, com 168 jogos, é o jogador que mais participou de jogos da seleção equatoriana. Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Medalha de ouro nos Jogos Bolivarianos de 65 e 85. A seleção equatoriana de futebol não tem Copa América ainda. Não tem Copa América ainda. Ao lado de... eu acho que é ao lado da Venezuela só. As duas únicas seleções que não tem Copa América. Títulos de base. Sub-19 em 96. Copa Costa Azul Sub-17 2009 2010. Copa Sub-16 no México 2014. Melhor campanha em Copas do Mundo foi em 2006, 12º lugar. Copa América, 4º lugar em 59 e 93. Desempenho em Copas do Mundo. Primeira participação, 2002, 24º lugar na Copa do Japão e Coreia do Sul. 2006, 12º lugar. 2014, na Copa que foi realizada no Brasil, ficou em 17º lugar. Foi uma das poucas seleções das Américas que não se deu bem, que não passou de fase. Aí, de 2014 para cá, né, de 10 anos para cá, vamos dizer assim, teve uma melhora extraordinária com os seus clubes também, principalmente o Del Valle, né, a LDU, foi campeão já de Libertadores. Em 2018 não se classificou, em 2022 ficou em 18º lugar, um grupo que tinha Catar, Senegal e Holanda. Fez o primeiro jogo da Copa vencendo o Catar por 2-0. Melhor colocação de Copa América, a 4ª colocação em 93. Nunca chegou nem numa final de Copa América, galera. Seus grandes jogadores: Aguinaga, Arboleda, que ainda está no São Paulo, De La Cruz, Valência, Tenório, Monteiro e o grande artilheiro Ener Valencia. Para mim, o Equador ao lado da Costa do Marfim vão brigar pelo 2º lugar do Grupo E, devem passar de fase e provavelmente avançar até as oitavas de finais. Tamo junto, Equador! Grupo E de futebol, para finalizar, o grupo que tem Alemanha, Equador e Costa do Marfim. A seleção de Curaçao, que não é essa daqui é Honduras, mas como eu não tenho ainda a camisa de Curaçao que está para chegar, representa a CONCACAF, né? A seleção curaçauense de futebol representa a Curaçao nas competições de futebol da FIFA, é controlada pela Federação de Futebol de Curaçao. Se classificou pela primeira vez a uma Copa do Mundo, agora de 2026, é estreante. A alcunha é The Blue Wave e The Blue Family, a família azul. Faz parte da CONCACAF. Material desportivo é da Adidas. Treinador é Dick Advocaat, da Holanda. A Curaçao é um país que que tem até hoje origens holandesas, né? Foi colonizado pela Holanda. Então a maioria dos seus jogadores são todos holandeses naturalizados. O capitão é Leandro Bacuna. Maiores participações de Leandro Bacuna, Eloy Ron e Cuco Martina com 67 jogos com a camisa de Curaçao, e seu maior artilheiro é Rangelo Djanga com 21 gols. Classificou-se na última fase da repescagem da CONCACAF para a Copa do Mundo. Seus títulos: Copa do Caribe 2017, Copa do Rei lá na Tailândia em 2019. Copa Ouro, nunca teve bons resultados, né? Resultados por país, por convocações. Bom, Curaçao, por ser um país tão novo, é o menor país a disputar uma Copa do Mundo em toda a história. Ser estreante, não ter tanta tradição, talvez seja um dos países que vai ter um menor vídeo aqui. E assim, não tem muito o que dizer. No seu grupo provavelmente vai ficar em último lugar e vai apenas a passeio. Vai fazer turismo na Copa de 2026, pertinho, né? Ali nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas deve ser um saco de pancadas num grupo que tem Alemanha, Costa do Marfim e Equador. Tamo junto, Curaçao!